Hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 21 de agosto. Em 1940, minha mãe já estava grávida de mim. O Leon Trotsky, revolucionário comunista que estava refugiado, exilado no México, perseguido por Stalin, foi assassinado na cidade do México. Um martelo de quebrar gelo pelo Leon, pelo mercader, enfiou na cabeça dele, matou-o. Trotsky divergiu de Stalin por causa da burocracia soviética e ele pregava a revolução comunista no mundo inteiro. E Stalin já estava limitado à União Soviética. É assim que tratam os dissidentes. Aqui no Brasil tivemos trotskistas por muito tempo. Tomar o poder pela revolução. Em 1968, no 21 de agosto, as tropas da União Soviética, do Pacto de Varsóvia, invadiram Praga para acabar com a Revolução Tcheca. A Revolução Tcheca foi uma sublevação contra a opressão soviética comunista, contra o governo comunista. Vocês sabiam, eu li isso hoje num livro chamado Massacre, que é muito bom, que os alemães, quando invadiram a União Soviética, foram bem recebidos nos países bálticos, na Bielorrússia, que hoje é aliada de Putin, na Ucrânia. Por quê? Porque eles estavam fartos já da opressão comunista. Depois deu no que deu, né? Os alemães acabaram sendo os opressores também. Se igualam, eu já falei aqui que se igualam esses regimes extremistas totalitários se igualam, embora ideologicamente se digam adversários. E está fazendo 100 anos que a Brigada Militar do Rio Grande do Sul foi uma das poucas forças policiais estaduais e acho que foi a única que manteve o seu nome histórico. Força Pública de Minas Gerais, de São Paulo mudaram de nome, né? Virou PM. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul é uma PM com um efetivo de mais de 33 mil militares, mas há 100 anos estava atrás, principalmente o destacamento Travassos, atrás da coluna Prestes, a pedido do governo federal. 1925. Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia. Prestes foi o que ainda tentou uma revolução comunista em 1937, no dia 27 de novembro. Em Natal chegaram a tomar edifícios públicos por alguns dias. Foi Natal, Recife, Praia Vermelha, Rio de Janeiro. Bom, vamos em frente. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, em primeiro lugar, um pedido de desculpas. Eu disse ontem que Omar Aziz é baiano. Não, ele é paulista, de Garça. Passou a infância no Rio Grande do Sul, em Caciqui. Depois foi para Manaus. Foi governador do Amazonas. Eu fiz essa confusão porque eu achava que os dois eram um na CPI do circo. Porque o Otto Alencar, que é baiano, e o Omar Aziz pareciam que estavam falando a mesma língua. Se eles forem bem racionais, devem estar muito arrependidos hoje, porque brincaram com vidas humanas, né? E tudo aquilo que eles negavam, ironizavam, hoje está provado que era a verdade, a realidade. E teríamos salvo milhares de vidas se tivéssemos compreendido que havia, sim, tratamento fácil, barato e rápido e eficaz para a Covid. Bom, gente, o primeiro assunto de hoje é Silas Malafaia, né? Não tem como. Começou no aeroporto, aí busca e apreensão, levaram até os cadernos de anotações religiosas, tiraram passaporte, celular, ele entregou a senha
E imediatamente já começaram a aparecer conversas entre ele e Bolsonaro a despeito do que diz uma cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º, inciso 12, né, que diz que é inviolável o sigilo telefônico. Né? A justiça pode violar, mas não pode tornar público. Né? Aparece lá, por exemplo, uma briga entre Eduardo Bolsonaro e o pai dele. Confesso até que, graças a Deus, eu jamais usei de palavras assim em relação ao meu pai ou minha mãe. Eles já foram embora e a minha consciência está tranquila. Mas era uma questão interna, familiar. Tarcísio. Todo mundo já viu aí. Mas aí parece uma coisa tão mesquinha. Não é nem fofoca. Fofoca é mais brando, é uma coisa mais grave. Essa revelação de conversa, inclusive familiar. Embora, como eu disse, eu jamais usaria essa linguagem com meus pais. Mas eu acho que isso tudo, prisão domiciliar de Bolsonaro, agora pegar Silas Malafaia, qual é a linguagem subliminar que está aí? É que, vê só, ele aí organizou, a gente prendeu todo mundo que foi se manifestar na Praça dos Três Poderes e invadiu os prédios. Agora continuam se manifestando. Já fizemos busca e apreensão, é um aviso para esse sujeito aí que estava organizando na Avenida Paulista. A linguagem é essa. Está dizendo o quê? Para Washington, olha, Trump tem razão, caça às bruxas, devido ao processo legal atropelado. Estão avisando, estão dando indícios, provas, quase evidências. Evidência é o que nem precisa de prova, né? Porque aqui usam muito evidência como se fosse indício, porque traduzem direto indício em inglês quer dizer evidence, ou provas. Né? Provas em inglês é evidence. Então, falam em evidência aqui. Evidência é aquilo que nem precisa de prova. O sol vai nascer amanhã. Isso é evidente. Indícios. Indícios de que não é exatamente o devido processo legal. E aí fica Trump preparando. Eu acho que os próprios ministros do Supremo esperam mais Magnitsky, porque, segundo a Folha de São Paulo, foram conversar com os banqueiros e os banqueiros recomendaram, olha, melhor ficar com uma cooperativa de crédito pequena, porque as grandes têm SWIFT, podem ser afetadas, podem perder esse sistema de pagamento internacional. Cooperativas pequenas, tem 774 cooperativas de crédito. Em geral, se reúnem em cooperativas maiores, mas aconselharam isso. E a Folha de São Paulo está dando também, o Estadão está dando, comprovando que o Mastercard, eu acho que Master é junto com Visa também, mas parece que o ministro Moraes tinha Master e Master foi bloqueado pelo Banco do Brasil, que ofereceu um Elo, que é um cartão que tem Banco do Brasil, Caixa Econômica e um banco privado, talvez seja o Itaú ou o Bradesco, não lembro bem, acho que é o Itaú. Mas, enfim, com ela um cartão brasileiro. Mas esse cartão vai estar limitado, não vai poder fazer operações exteriores. Né? Enfim, é um problema que a solução parece ser essa sugestão dos banqueiros. Uma das acusações de Bolsonaro, que eu anotei aqui, esqueci de falar, é que está conversando com o advogado Martin De Luca. Isso é anunciado como se fosse um crime. E toda a conversa, todas essas coisas que descobriram agora são anunciadas como se fossem crime. Peraí, vamos parar para pensar onde é que está o crime. Qual é o crime? Né? Aí bota um genérico assim, obstrução de investigação. Como assim?
materialmente onde se obstruiu. É porque essas coisas estão sendo decididas com o fígado, com emoção, com raiva. Não dá certo, né? Vai robustecer o conceito de que é uma caça às bruxas usando uma Staatspolizei, polícia do Estado. E, no fim, tudo vem a ser conversa, opinião, liberdade de expressão, mas... Bom, e tem uma coisa importantíssima que eu não falei ainda. Aliás, eu falei aqui para vocês lá atrás, quando se soube que o ministro Dias Toffoli, que havia sido advogado do governo e do PT, estava pedindo para si os inquéritos todos do crime cruel, hediondo, eu diria, de roubar dos idosos da Previdência. Pegar os inquéritos todos, e aí os inquéritos pararam. Mas por quê? E agora o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, está pedindo para o presidente Supremo Barroso fazer um sorteio para sortear o relator e não o ministro Dias Toffoli. O que será que o preocupa? Deve ser a mesma preocupação do governo em não querer a CPI, depois tentando controlar a CPI, por fim, perdendo o controle da CPI, como aconteceu ontem. De Brasília, Alexandre Garcia.